Nesta aula, veremos mais dois exemplos sobre como utilizar a função procv em diferentes casos. No primeiro exemplo, temos uma tabela com marca, modelo, cor e valor de alguns veículos. Vamos adicionar mais uma informação à tabela, detalhando a categoria do modelo, de acordo com as informações disponíveis nas colunas I e J. Podemos facilitar a elaboração da função procv nomeando o intervalo que será nossa matriz tabela. Para nomear uma tabela, basta selecionar um conjunto de células, clicar na caixa de nomes e inserir um novo nome, apertando Enter para confirmar a definição. É possível também nomear células individualmente, pelo mesmo método. Dessa forma, a tabela contida entre as colunas I2 e J11 está nomeada como categorias, e podemos utilizar esse nome em fórmulas e funções, ao invés de indicar as referências do intervalo. Você pode consultar todas as referências nomeadas na aba atual clicando nesta seta, ao lado da caixa de nomes. Para acessar as referências nomeadas existentes em toda a pasta de trabalho, clique em Fórmulas e depois Gerenciador de nomes. Um duplo clique sobre uma referência nomeada que esteja listada abre uma janela explicativa na qual o usuário pode consultar ou alterar quais células fazem parte dessa referência, e também a opção de inserir comentários explicativos. Vamos agora construir a função procv utilizando a referência que criamos. Na célula E3, inserimos a função procv. No primeiro argumento, indicamos o dado que queremos procurar, que, no nosso caso, corresponde ao modelo do veículo. No argumento seguinte, definimos a matriz tabela, na qual temos a equivalência dos modelos de veículos com as categorias. Neste exemplo, a matriz tabela refere-se ao intervalo I2 a J11, que renomeamos com o nome categorias. Portanto, ao invés de selecionarmos as referências, basta digitarmos o nome do intervalo. No próximo argumento, digitamos o número da coluna dentro da matriz tabela, onde estão as informações que desejamos retornar na fórmula, correspondente às categorias de veículos listadas na coluna de número 2. Por último, inserimos o argumento falso para informar que estamos buscando uma correspondência exata do modelo do veículo na célula C3 com os dados na tabela categoria. Feche parênteses e tecle Enter para concluir a fórmula. Veja que podemos copiar a fórmula para as células abaixo sem a necessidade de fixar referências, pois o intervalo de matriz tabelas que inserimos está sempre fixo, devido ao fato de o termos nomeado. Além disso, a utilização de um intervalo nomeado na fórmula torna-a mais simples, facilitando a compreensão por outros usuários. No segundo exemplo, temos uma situação diferente. Em uma tabela, registramos vendas realizadas para determinados clientes nos produtos mochila e camiseta. Devemos completar na tabela o valor de cada item, considerando os preços detalhados nas colunas G até I. Neste caso, temos um problema adicional a considerar. Cada preço depende não somente do produto, mas de uma combinação entre produto e tamanho. Em situações como esta, dizemos que é necessário fazer um procv para a combinação de dois critérios. A maneira mais simples de resolvermos este problema está em criar uma nova coluna nas duas tabelas e juntar os dois critérios, produto e tamanho, em uma única célula. Fazemos isso inserindo novas colunas auxiliares à esquerda de cada tabela. Na célula B3, vamos criar uma chave para unificar produto e tamanho. Para isso, basta inserir um sinal de igual, selecionar a célula que contém a primeira informação, o produto, inserir um sinal de E comercial e selecionar a célula que contém a segunda informação, o tamanho. Isso unifica os dois textos, criando uma chave que combina os dois critérios que precisamos procurar. Fazemos o mesmo para a coluna H, unificando as informações das colunas I e J. Agora, temos um campo com as mesmas informações nas duas tabelas,
que combina os dois critérios que precisamos para definir o preço, produto e tamanho. Na célula F3, digitamos a função PROC-V. Como primeiro argumento, indicamos o dado na coluna auxiliar desta tabela, na referência B3. Vamos procurar este dado na matriz tabela que contém nossa lista de preços, no intervalo H2 a K7. Para o próximo argumento, indicamos a posição da coluna dentro da tabela onde está o dado que devemos retornar. Considerando a primeira coluna como sendo a posição 1, queremos a informação de preço, definida na coluna número 4. No último argumento, novamente indicamos a necessidade de correspondência exata entre o dado da célula B3 e a primeira coluna da matriz tabela, através do argumento falso. Fixando as referências na matriz tabela, copiamos a fórmula para as demais linhas. Assim, conseguimos importar os preços para a tabela de pedidos, respeitando ao mesmo tempo dois critérios. Para concluir, basta ocultar as duas colunas auxiliares. Na próxima aula, veremos como utilizar corretamente o argumento de correspondência aproximada na função PROC-V. Obrigado e até lá!